Bom dia, terceiro ano. Hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo do segundo bimestre e nesse segundo bimestre nós vamos trabalhar sobre capacidades físicas. Mas antes de iniciar nossa aula, eu queria dar alguns avisos. A partir desse segundo bimestre, eu vou começar a cobrar, pessoal, de vocês o envio das atividades. Então, sempre vai ser uma semana videoaula e na semana seguinte a atividade. Então, quando eu passar a atividade, vocês vão fazer a atividade e vão enviar no aplicativo do Google Class. Porque, para facilitar, pessoal, na hora de eu fechar a média, as atividades do primeiro bimestre, eu vou dar o visto quando a gente retornar, mas essas do segundo eu vou querer receber a partir de hoje, ok? Então, a partir de hoje também eu vou começar a gravar as videoaulas, postar no YouTube, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do assunto, vocês podem estar tirando comigo no aplicativo do Google Class ou no próprio YouTube, né? Porque lá tem a ferramenta para você interagir, tá, ok? Então, nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar o conceito de capacidades físicas e a classificação das capacidades físicas. E quais são elas, né? E também vamos falar sobre a primeira capacidade física, a força. Então, é um assunto que é muito cobrado no Enem, né? Nos últimos anos vem caindo questões abordando sobre as capacidades físicas que também são essenciais no nosso dia a dia. Então vamos dar início à nossa aula, tá bom? Então o objetivo, só lembrando, da nossa aula de hoje é vocês serem capazes de conceituar capacidades físicas, classificar as capacidades físicas e conceituar força e citar os tipos de força. Ok? Nas aulas seguintes vamos estudar as outras capacidades físicas. Então vamos aqui iniciar nossa aula. Professor, o que são capacidades físicas? Pessoal, capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Como assim, professor? Todo atributo físico. Primeiro, quando eu falo capacidade física, eu estou me referindo ao nosso corpo. E capacidades seriam exemplos: a força, resistência, velocidade, equilíbrio, coordenação motora, agilidade, resistência. Essas capacidades físicas, pessoal, são atributos do nosso corpo, são atributos que a gente pode treinar. Por exemplo, a força, ela é uma capacidade física. A força, eu posso aumentar a minha força, professor? Pode, através da musculação, através do treino de força, você pode aumentar a sua força. Então, mostrando que a força é uma capacidade física, é uma qualidade física que você pode treinar. Então, esse seria o conceito de capacidade física. São capacidades físicas, ou você também pode chamar de atributo físico ou qualidade física, são sinônimos, tá bom, pessoal? Você pode usar o termo capacidade física, atributo físico ou qualidade física. São atributos físicos que podem ser treináveis ou treinados no organismo humano. Então, por exemplo, velocidade, professor. Eu fui fazer uma corrida de 100 metros e fiz em 10 segundos. Eu posso melhorar meu tempo? Pode. Com treino, você vai poder correr mais rápido. Professor, eu não consigo me equilibrar, eu tenho dificuldade de equilíbrio. Eu posso treinar essa capacidade física? Sim, você pode treinar essa capacidade física e melhorar seu equilíbrio. Existem esportes, como o próprio slackline, que você pode treinar o equilíbrio nas artes marciais. Professor, eu quando vou dançar não tenho coordenação motora. E aí, eu posso melhorar a minha coordenação motora e dançar melhor? Sim, pode, com certeza. Todo atributo físico, ele pode ser treinado, pode ser melhorado. Então, pessoal, é através dessas capacidades físicas, força, resistência, velocidade, equilíbrio, coordenação motora, é através delas que vocês vão conseguir executar ações motoras.
como andar, correr, saltar, nadar, todo movimento que vocês realizam dia a dia, vocês vão conseguir executar devido a essas capacidades físicas. Sem força, nós conseguiríamos andar? Sem força, nós conseguiríamos saltar? Não. Então, nós dependemos dessas capacidades físicas para realizar as nossas ações do dia a dia, ok? Então, vamos passar para o próximo slide. As capacidades físicas, elas são classificadas em dois grupos, pessoal. As capacidades condicionais e as capacidades coordenativas. Então, as capacidades físicas que eu disse para vocês, força, resistência, velocidade, equilíbrio, coordenação motora, agilidade, elas são agrupadas em dois grupos, capacidades condicionais e capacidades coordenativas, ok? Aqui tem algumas imagens mostrando alguns exemplos, né, de capacidades físicas. Por exemplo, nessa imagem aqui, que fica do lado esquerdo, no meu caso, da tela, uma mulher na largada, né, uma prova aqui que pode ser de 100 metros, 200 metros ou 400 metros raso, na largada. Aqui é uma valência física de velocidade, né? E aí tem os tipos de velocidade, que a gente vai estar na nossa próxima aula. Aqui a imagem do cara empurrando a pedra, né? Montanha para cima, a força, né? Tem muita força aqui, equilíbrio, né? Tem que ter força para empurrar, equilíbrio para sustentar esse peso, resistência. Então aqui tem várias capacidades físicas, né? Aqui nessa mulher mostra o quê? Flexibilidade, né? Também é uma capacidade física, a flexibilidade, que eu não tinha falado. A flexibilidade, que seria a elasticidade nas articulações. O equilíbrio, né, para manter essa postura, a força. Lembrando, pessoal, que quando nós praticamos algum exercício, por exemplo, professor, eu vou fazer musculação e na musculação eu só treino força? Não, galera. Quando você está fazendo exercício de musculação, lá você não vai estar só trabalhando força. Ao mesmo tempo, você vai trabalhar outras qualidades físicas, como resistência, equilíbrio. Até porque para você poder levantar uma barra e sustentar ela, ou um peso, você precisa ter equilíbrio, precisa ter resistência. Então, alguns exercícios de musculação requer coordenação motora. Então, nunca você vai trabalhar uma capacidade física isolada. Você sempre vai estar trabalhando todas, mas lógico, com um foco. Na musculação, qual é o meu foco? Força. Mas estou trabalhando só força? Não. Vou estar trabalhando resistência, vou estar trabalhando equilíbrio, coordenação motora. Então vamos falar um pouquinho sobre as capacidades físicas condicionais e coordenativas. Professor, o senhor me falou que as capacidades físicas são agrupadas em dois grupos. As condicionais, né? As condicionais e as coordenativas. O que são as capacidades condicionais? O próprio nome já diz. São capacidades físicas que vão depender de alguma coisa, de alguma condição. Então, são capacidades, pessoal, as condicionais são capacidades que elas vão estar ligadas à eficácia do metabolismo energético. Como assim, professor? São capacidades que vão estar ligadas à eficácia do metabolismo energético. Pessoal, são capacidades físicas que elas vão depender do processo de obtenção e transformação da energia. Como assim, professor? Os nossos músculos, pessoal, para produzir força e gerar movimento, eles precisam de energia. Então, são capacidades físicas que elas vão depender do processo de produção e obtenção de energia. Exemplo, quais são as capacidades condicionais? Força. Para que eu possa produzir força, o músculo precisa de quê, pessoal? Precisa de energia. Então, de onde a gente obtém essa energia? Dos alimentos. E dentro das células ocorre um processo de produção. Então, você come o alimento, esse alimento ele vai ser transformado. Através desse alimento vai se obter energia que seu músculo vai utilizar para produzir a força. Então, estou só demonstrando a vocês
esse conceito que essas capacidades físicas, força, velocidade, resistência, flexibilidade, essas 4 capacidades físicas, elas são chamadas de condicionais porque elas dependem do processo de produção e transformação dessa energia para que elas possam ocorrer. A velocidade, por exemplo, para que eu possa, numa prova, por exemplo, de atletismo, de 100 metros, para que eu possa correr o mais rápido possível, depende de quem? Da força. E para que essa força possa gerar uma maior velocidade, eu preciso de quê? De energia. Porque pessoal, se não tivesse energia disponível, consequentemente você não conseguiria ter um bom desempenho. Tudo aquilo que você poderia gerar como velocidade. Então, todas essas 4 capacidades físicas, elas dependem do metabolismo energético. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem fazer nos comentários do YouTube no Google Class. Vamos para o segundo tipo de capacidade física. Opa, foi para a força, mas não é essa. Agora não. Então, as condicionais. Está aqui, falei sobre as condicionais. Pessoal, eu esqueci aqui de colocar o slide sobre as coordenativas, né? Então, vamos falar aqui sobre as capacidades coordenativas. Professor, o que são as capacidades coordenativas? Pessoal, o próprio nome já diz. São capacidades físicas que vão depender de uma sequência de movimentos. São capacidades físicas que vão depender de uma sequência de movimentos de forma ordenada e sequenciada e harmonizada. Como assim, professor? O próprio nome já diz, pessoal, coordenação. São movimentos corporais que precisam ter uma sequência de forma ordenada e harmoniosa. Quais são essas capacidades coordenativas? Equilíbrio, aí vem ritmo, coordenação motora e agilidade. Então, ritmo, quais são as capacidades coordenativas? Ritmo, equilíbrio, agilidade e coordenação motora. Essas 4 capacidades físicas, pessoal, elas são coordenativas. Para que elas aconteçam, a gente vai depender de uma sequência de movimentos, que seja ordenada e harmoniosa. Um exemplo, vamos falar de coordenação motora. Para eu dançar, eu vou ter uma sequência de passos, onde eu vou ter que trabalhar de forma harmoniosa as passadas, né? Os passos que eu vou dar com o meu quadril e com o meu tronco. Uma pessoa que geralmente não sabe dançar, ela quando vai aprender, que é o básico, 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda. Geralmente, quando a pessoa balança lá o quadril e balança o tronco, não sai de forma harmoniosa, sai aquela curva toda troncha, o cara geralmente é durão. Então isso seria falta de quê? Coordenação motora. Então o cara estaria fazendo uma sequência de passos da dança de forma desarmoniosa, desengonçada. Então como é que ele poderia melhorar isso? Através do treino, né? Através das aulas de dança, onde ele ia aprender uma sequência de passos e ele ia ter que harmonizar todas as partes do corpo, né? E ter que harmonizar o tronco, o quadril com os passos da dança. Então assim, pessoal, isso seria o conceito de capacidades coordenativas. Então agora, pessoal, nós vamos falar da primeira capacidade física. Nós vamos falar de força, ok? Bom, pessoal, voltando para a nossa aula, agora nós vamos falar da primeira capacidade física, força, e nas aulas posteriores das outras capacidades físicas. Nós falamos muito de força, né? Tem muita força.
Mas o que seria força? Se chegasse alguém agora para você e dissesse, fulano, o que é força? Você seria capaz de responder essa pergunta? Demonstrar, dar um exemplo, é fácil. Mas na hora de conceituar, nos perdemos. Então, o que seria força, pessoal? Ela é uma capacidade física que permite deslocar um objeto, o corpo de um parceiro ou o próprio corpo através da contração dos músculos. Pessoal, ano passado, vocês estudaram comigo o conceito de contração muscular, né? Então, os músculos contraem e relaxam, e quando os músculos contraem, eles produzem força, e essa força vai gerar o quê? O deslocamento de um objeto. O que é deslocar? É você tirar o objeto de um lugar para outro, né? Então, quando os músculos produzem força, você vai conseguir empurrar um parceiro, ou empurrar um objeto, ou puxar esse objeto. Você vai conseguir mover seu corpo, levantar um objeto, como agora, estou levantando meu celular. Então, força seria isso. É a capacidade física que permite você empurrar um objeto, levantar ele, permite você movimentar, correr, saltar. E como é que você consegue produzir essa força? Através da contração dos músculos. Os músculos é quem, através da contração, produzem a força, e essa força é quem vai gerar o movimento. Quais são os tipos de força, pessoal? A força vai ser classificada em alguns tipos. Então, quais são os tipos de força? Força máxima, força estática, força dinâmica, força explosiva e a resistência de força. Nós agora vamos estudar sobre cada tipo de força. O importante é que vocês aprendam o conceito de força, o conceito básico, para que vocês possam entender o conceito dos tipos de força. Porque se você não aprender o conceito básico, você não vai conseguir aprender o conceito desses outros tipos, ok? Então, vamos começar, pessoal, falar sobre cada uma, tá bom? Ó, força máxima, estática, dinâmica, explosiva e resistência de força. Força máxima. Logo de cara, quando a gente vê essa imagem, ela já mostra logo, né? Com muito peso aí, né? O cara vai fazer o levantamento desse peso, é um esporte, né? Onde tem essa competição, onde a gente faz o levantamento máximo de peso aí. Então, o que seria a força máxima? O próprio nome já diz, pessoal. É a maior força que um músculo pode produzir numa determinada posição. Ó, quando eu falar aqui, ó, isso aqui no texto vai estar assim, ó. A força máxima é a maior tensão que pode ser executada voluntariamente. Lembrando, os músculos contraem de forma voluntária e involuntária. Mas aqui no caso a gente está falando da contração voluntária, aquela que depende da sua vontade. Vamos pegar essa imagem aqui, por exemplo. Esse é um esporte onde o cara vai nessa postura que está aí, ó, de forma, está um pouco, está agachado, né? E ele vai fazer uma sequência de movimentos para fazer o levantamento desse peso. Lógico, a técnica adequada, porque aí tem toda uma sequência, toda uma postura. É um atleta que faz um treinamento diário para poder fazer esse levantamento de muito peso. E ele, pessoal, em uma sequência de movimento, ou em um movimento só, ele vai produzir a maior força possível que ele consegue para levantar esse peso. Então, a maior força que esse rapaz pode produzir para levantar esse peso é o que a gente chama de força máxima. É toda a força que ele pode produzir para levantar esse objeto, tá bom? Então, detalhe, pessoal, isso em um movimento só, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um arremesso de uma bola de peso, um arremesso. Quando eu vou fazer um arremesso da bola de peso, que na categoria masculina tem mais ou menos 6 quilos, eu ali vou colocar, lógico, tem que ter a técnica adequada, não é só força, a técnica vai influenciar muito na questão da distância que vai ser arremessada, mas a força também é muito importante. Então, aliando a força, a técnica adequada na prova de arremesso de peso, eu vou conseguir, em um movimento só, lançar essa bola a maior distância possível. Então, a força máxima seria isso. Seria você
em um movimento, em uma posição, colocar toda a força que você pode produzir naquele momento, toda a força máxima que você pode produzir naquele momento, ok? Então o próprio nome já sugere, né, pessoal? É toda a força que você pode produzir numa determinada posição. É a maior força que você pode produzir. Força estática. Pessoal, força estática, o próprio estático vem de quê? Parado. Seria um movimento parado, sem movimento articular. Então, quando ocorre a força estática? Um exemplo aqui bem simples, ó. Aqui na imagem A e B. Aqui é um tipo de, o tipo de exercício que a gente chama de abdominal prancha. Aqui, esse exercício, pessoal, o foco dele seria o músculo do abdômen. Aqui não tem movimento do quadril. A gente conhece abdominal, aquele exercício básico, né? Onde a gente faz aqui. Isso aqui teria movimento articular. Teria produção de força, trabalho do abdômen, mas com movimento. Nesse exercício, a mulher está com o corpo estático, parado, mas mesmo assim está trabalhando o músculo do abdômen. Aqui seria exemplo de força estática. É quando ocorre produção de força, mas não havendo movimento. Aqui no começo do texto está bem claro. Ó. Ocorre quando a força muscular ela se iguala à resistência, não havendo movimento. Como assim, professor? A força se iguala à resistência? Pessoal, na musculação, resistência é o peso. Por exemplo, para essa mulher manter essa posição, atuando sobre o corpo dela, está o peso do próprio corpo e a força da gravidade. Tem duas forças atuando sobre o corpo dela. Então, só que para manter essa posição, a força que ela produz para manter essa posição está se igualando ao peso do corpo e à força da gravidade. Quando a força e a força que eu produzo e a resistência, que é o peso, se igualam, você consegue manter uma posição. É o que a gente chama de força estática. Tá bom? Também, pessoal, a força estática ela é conhecida como força isométrica. Tá aqui, ó. Também é conhecida como força isométrica. É quando você produz força, mas sem movimento. Certo? Então, força estática também é chamada de força isométrica. Quando você produz força sem que ocorra movimento. Um exemplo aqui, ó, no prancha. A força dinâmica. Se eu falei da força estática, que é uma força onde há a produção de força sem movimento corporal, quando você produz força e com movimento corporal, a gente vai chamar de força dinâmica. O próprio nome já diz, pessoal. O que é uma coisa dinâmica? Uma coisa que há movimento. Então, a força dinâmica seria quando o seu músculo ele produz força, só que com a geração de movimento. Seria o que a gente chama de força em movimento. Então, um exemplo. Quando você vai fazer o exercício de rosca direta com a barra, quando você faz esse exercício aqui, ó, onde você vai fazer uma elevação da barra, vai fazer a flexão e extensão levantando a barra, aqui seria o que a gente chama de força dinâmica, ou também conhecido como força isotônica. Eu estou fazendo o levantamento de peso com o movimento articular do cotovelo. Agora, se eu ficasse aqui segurando a barra, aqui seria o que a gente falou no slide anterior de força estática, que é quando o músculo produz força sem gerar movimento. Agora, se eu gero movimento, eu chamo de força dinâmica. A força explosiva. Professor, o que é a força explosiva? Então, vamos aqui. É a capacidade que um atleta vai ter de exercer o máximo de energia num ato explosivo. Pode ser chamado também de potência muscular. Então, a força explosiva, pessoal, pode ser chamada de potência muscular. Então, professor, me dê um exemplo de força explosiva. Por exemplo, galerinha, numa prova de 100 metros, na largada, vai ter lá, atenção, as suas marcas e tem um tiro. E ali, naquele momento da largada, que ali é um exemplo de força explosiva.
Naquele momento, o atleta vai ter uma explosão muscular, né? Onde ele vai produzir a força máxima para sair, largar o mais rápido possível. Então, no treinamento esportivo, como força de velocidade, vai exigir do atleta que ele treine movimentos de força, sejam eles feitos com o máximo de velocidade. Então, assim, pessoal, na largada do atletismo, os atletas de velocidade, eles fazem um treinamento somente de largada, para justamente treinar essa explosão muscular na hora da largada. Como outros esportes, né? Na questão do aceleramento de um movimento, por exemplo, vamos pegar o futebol de campo. Então, um lateral direito aqui, lá na zona defensiva, na zona de defesa da sua equipe, e ele vai partir para o ataque. Um lateral, pessoal, seja direito ou esquerdo, ele vai ter que, na lateral que ele tiver, vai precisar de uma explosão muscular. Vai precisar correr o mais rápido possível para chegar lá na linha de fundo e cruzar a bola para o atacante, cabecear. Então, ele vai precisar de uma explosão. Seria o quê? Uma produção de força de forma rápida. Uma explosão, né? Seria uma força máxima que vai gerar um movimento, a execução de um movimento rápido. O próprio nome diz, força explosiva, né? Então, por último, resistência de força. Pessoal, professor, mas o senhor falou que resistência era capacidade física? Bom, aqui eu estou falando de resistência de força, não de resistência à capacidade física, que é você permanecer um longo período por muito tempo. Aqui seria relacionado à força. Então, o que seria resistência de força? É a capacidade mista de força e resistência. Então, você, ao mesmo tempo, vai produzir força e resistência. E essa produção mista de força e resistência vai permitir que você mantenha ou repita exercícios com um determinado nível de força de forma constante durante um longo período. Como assim, pessoal? Vou dar um exemplo. Se você fosse, aqui no exemplo dessa imagem, o remo, né? Pode ser um esporte. Vamos dar o exemplo do remo. Aqui essa prova, vamos supor que seja 6 quilômetros. Para elas manterem essa sequência de movimentos dos braços, aqui ó, de remada, para ela manter constante essa produção de força e manter esse movimento aqui constante, de forma repetida, até completar aquela prova de 5 km, ela precisa de resistência muscular. Então, para que você produza essa sequência de movimentos durante 5 km, que vai ser durante um certo tempo, ela precisa manter essa resistência. Então, precisa de resistência e força. Por exemplo, correr uma prova de maratona de 42 km, eu preciso da resistência muscular localizada, que é a capacidade do músculo produzir força de forma constante durante uma prova que vai durar mais ou menos em média, para um atleta profissional, 1h e 40 minutos. Se eu não me engano, 1h e 40 minutos. Então, para produzir força e manter aquele trabalho, aquele ritmo durante essa prova de 42 km, eu preciso ter uma resistência muscular localizada. Tá bom? Então, pessoal, por hoje, nós terminamos nosso assunto. Nas aulas posteriores, nós vamos estudar sobre resistência, sobre coordenação motora, sobre equilíbrio. Então, próxima semana eu vou passar uma atividade no aplicativo. Vocês irão fazer a atividade e enviar, porque a partir de hoje eu vou começar a cobrar que vocês enviem as atividades para o Google Class, ok? Espero que revê-los logo, né? Nada melhor que uma aula presencial. E a gente sente saudade, né, de trabalhar junto com os alunos em sala de aula. Tudo de bom para vocês e uma ótima semana.